Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Vou tentar aqui iniciar a correção da aula 4, né? Tentando antecipar um pouquinho para vocês aí, para a gente ganhar tempo. E quem tiver com dúvida, poder já ir se adiantando, né? Que a gente já está chegando em época de AD, é interessante que o aluno esteja preparado. Bom, primeiramente, só lembrando aqui que essa aula ela é um pouquinho mais pesada, né, dentro da teoria dos juros, e a gente tem que ser bem rápido aí para fazer essas conversões e essas aplicações, tá? Eu destaco aqui esse exercício, dentro dos exercícios, né, eu destaco esse aqui de taxas efetivas, que é muito útil para a gente entender o conjunto da obra, tá bom? A gente tem que entender, se não souber isso aqui, vai se enrolar, tá? De cabeça é muito difícil fazer isso. E até ele coloca aqui como sugestão o uso da calculadora HP. Quem não tiver manejo, não adianta ter HP, porque não vai conseguir resolver isso, tá? Tem que ser bem treinado isso aqui. Então, ou vai resolver errado, né? Então, essa aula, quem estava na embromação, chegou a hora de acabar com a embromação, porque se não ler essa aula, não vai conseguir fazer cálculos daqui para frente, tá? Quer dizer, até vai, né? Mas vai ser um cálculo dificultoso e muitas vezes tendendo para o errado, porque é uma aula bem central dentro do estudo aí da teoria dos juros, tá? Então, eu destaco aqui também esse de taxas nominais, que ele explica e já aplica o conceito, né? Então, é vital que o aluno entenda isso, tá bom? Vamos tentar fazer esse primeiro exercício e eu vou subindo os vídeos à medida que eu for terminando aqui, tá bom? Vamos lá. Ups, o que eu mudei um pouquinho a cor aqui para sair daquela monotonia. Vamos lá. Então, gente, primeira questão, né? Voltando lá nas questões, desculpa. Não, essa aqui é a correção, são os exercícios corrigidos. Esse aqui, né? O exercício final lá da aula. Então, em juros simples, qual é a taxa trimestral equivalente à taxa de 9% ao quadrimestre? Bom, isso aqui ele bota só para começar a destacar, né, essa diferença entre os juros simples e o composto, que ele já falou anteriormente ali dentro da aula, que é para o aluno tomar cuidado com isso, porque existe uma grande diferenciação em juros simples e juros compostos, né? Então, já botou a primeira questão para distinguir isso. Então, o juros simples, basta você dividir, né? Ou multiplicar, se for o caso de estar reduzindo a taxa para um período menor, ou aumentando a taxa para um período maior. Então, nesse caso aqui, ele tem uma taxa trimestral e ele quer saber a taxa ao quadrimestre. Bom, gente, quando tem esses casos assim, trimestre, quadrimestre, eu sugiro converter tudo para o juro mensal e depois multiplicar, né? Então, se a taxa trimestral dele é 9%, e ele quer saber a taxa trimestral, sendo que ela é de 9 ao quadrimestre, né? Então, vamos lá para o nosso querido quadro. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí vocês botem na velocidade 2 que vai ser rapidinho. Então, é 9% ao quadrimestre. Então, nesses casos aí, lembrando que aqui a gente está lidando com juro simples. Juro simples. Juro simples. Pode esquecer isso. Então, eu posso fazer a divisão. E ele quer saber uma taxa de 9% corresponde a quanto? A quanto no juro, na taxa trimestral. Bom, aí é tranquilo, né? Eita, copiou um monte de coisa, onde vê isso, gente?
Então é só dividir, né, o 9% por 4. E aí você vai ter 2,25 ao mês. Eu acho que é mais fácil assim. Transforma para mês e depois multiplica pelo que você quer, que no caso é ao trimestre. Então você vai pegar lá a sua taxa de 2,25 e reparem que eu nem mudei, né? Deixei com percentual mesmo, tá? Aí não tem muito mistério. Não mudei para decimal, né? 2 vezes 3, que vai dar 675%. Ao que ele perguntou, né? Ele perguntou qual é a trimestral. A trimestral tá aí. Tudo bem? Não pode esquecer disso aqui. Você sempre informa qual é o período. Tá? E se pede o período específico, você tem que responder o específico, né? Se o cara pediu o mês, você tem que dar o mês. Se pediu o trimestre, você tem que dar trimestre. Se você calcular aqui errado, deixar o mês, aí a resposta está errada, tá? Muito bem, questão essa é tranquila, né? Mas essa a gente já tinha visto lá atrás. Juros simples era realmente mais tranquilo, né? Já estamos aí. Não sei se tem alguém com dúvida em relação a isso, mas eu acho que agora já está na hora de ficar mais tranquilo em relação a isso, tá, gente? Então, quem não fez o exercício vai ter dificuldade. Quem está acompanhando aí, está fazendo, vai ficar tranquilo. Esse aqui vazou. Deixa eu tirar isso aqui para a gente começar. Questão 2. Vamos lá. Qual é a taxa anual equivalente à taxa nominal anual capitalizada semestralmente? Bom, gente, daqui para frente a gente vai estabelecer um critério, tá? Porque essa questão de taxa nominal, taxa efetiva, taxa equivalente, taxa proporcional, ela é central na matemática financeira, tá? E muda completamente o sentido do que você está querendo fazer. Então, eu recomendo a leitura aí da teoria, tá? Por que está acontecendo isso? Por que a gente vai fazer dessa forma aqui? Mas é importante que o aluno leia a teoria, tá? Para ele começar a navegar por esses conceitos aqui. Se ele não fizer essa navegação, ele não vai obter êxito, porque realmente é complicado, tá? Essa disciplina, ela não é a que mais reprova, porque os professores não gostam, né, dos alunos, não. É porque ela é difícil mesmo e ela tem que ter um desenvolvimento aí bem matemático, né? Então, só com a noção de tempo e de valor, você não consegue resolver. Você tem que avançar um pouco aí na teoria matemática, conceitual da coisa, tá? Mas vamos voltar à questão aqui. Então, toda vez que eu tenho a taxa, e aqui a gente já saiu do juros simples, né? Quando é juros simples, a gente sempre fala isso. Quando é juros simples, tem que ser falado para você que aquilo é juros simples. Senão você vai considerar que é sempre juro composto. E aí o juro composto, ele tem uma peculiaridadezinha, que é o de considerar a capitalização de modo diferenciado, tá? Então, quando fala taxa nominal, ele está com uma taxa de referência. Essa taxa a gente tem ela como uma referência. Então, a taxa de referência nesse exemplo aí, a taxa nominal é 20%. E aí, ele quer saber, se a gente fizer uma capitalização semestral, o que é capitalizar semestralmente? Eu pego aquela taxa nominal e, ao invés de só fazer, por exemplo, o investimento de um ano, ele ficou lá, eu vou multiplicar por 1,20, que é a porcentagem, eu pego e faço uma capitalização semestral. Ou seja, eu primeiro capitalizo 6 meses e depois mais 6 meses. Tá? Aplico o juro separado. Mas como a gente sabe que o juro é o juro composto, ele é exponencial,
Quanto mais vezes eu parcelar, quanto mais vezes eu multiplicar ali, maior o juro vai ser. Mas a regrinha de ouro aqui que a gente tem para falar para vocês é de considerar que quando eu tenho uma taxa específica e eu vou fazer a capitalização composta, então vocês têm que se ligar na palavrinha-chave, tá? Capitalização composta, eu preciso pegar a taxa e dividir pelo número de períodos. Pelo número de períodos. Tudo bem, gente? E aí, a partir dessa divisão, eu vou ter a taxa base com a qual eu ainda vou calcular a minha taxa anual. Tá? Então, a palavra-chave aqui é capitalizado mensalmente, semestralmente, bimestralmente. Então, quando tiver capitalizado, você já sabe que não é uma mera divisão, como é no juros simples, e também não é uma mera transformação, como a que ele faz aqui em cima, que eu tentei até destacar para vocês, né? Aqui ele tem uma taxa ao mês, e ele quer encontrar a taxa proporcional, que vai me dar o mesmo juro, no período específico que ele está falando. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele tem uma taxa ao mês e ele quer convertê-la para ano. Então, ele faz a conversão usando essa regrinha aqui, que é 1 mais a taxa elevado à potência para onde ele está indo. Então, é 1 ano. Deu 1,42. Só fazer na calculadora. 1,03 elevado a 12, 1,42. Gente, muita gente perguntando questão de calculadora. Calculadora você usa que tiver, que você se adequar melhor, mas tem que ser uma calculadora científica ou HP. Senão você vai ter dificuldade para depois fazer prova correndo, tá? E assim, eu sempre recomendo. Fernando, eu estou estudando para concurso. Calculadora eu não posso usar. O que eu faço? Gente, usem o que facilita a vida de vocês. Tá? No concurso, realmente, não pode usar calculadora. Aí você tem que treinar, além dos outros, treinar a parte matemática, que vai te dar segurança. Tá? E essa segurança vai te permitir acertar a questão e ser rápido. Né? No concurso, não tem jeito, você tem que treinar mais para poder fazer à mão, porque lá você vai ter que usar. Mas, normalmente, esses cálculos mais complicados, o examinador lá, a banca, ela já bota o valor que você vai usar no arredondamento, né? E fica mais tranquilo. Então, aqui, gente, eu tinha uma taxa ao mês. Eu queria saber o quanto ela é ao ano. Então, eu pego 1 mais a taxa, que era 0,3, que era ao mês, e elevo ao ano. Tá? E ele faz esse arranjo aqui, parece meio complicado, mas não tem mistério nenhum. Ele vai comparar o ano, que é o que você quer, com o que você tem. Que ele até bota aqui, né? O que eu quero, o que eu tenho. Aí, o ano é o que você quer. Ainda é uma incógnita para você, é o I. Né? 1 ano. E você quer, valendo-se do que você tem, que é o mês, você vai encontrar essa taxa ao ano. Aí aqui é a mesma coisa, né? Como 1 mais a taxa que você tem, que é 3% ao mês, elevado a... Aqui você vai comparar os expoentes. Se aqui é 1 ano, aqui você vai ter, no ano, vai ter 12 meses. Se fossem 2 anos aqui, e ainda assim você quisesse ao mês, você ia ter 2 aqui, 2 anos, e aqui você ia ter 24 meses. Tá bem? Mas enfim, então aqui você vai ter essa conversão, aí aqui é 1 é igual a 1 mesmo, aqui ele deu 42, aí esse 1 passa para cá subtraindo,
e você vai ter a taxa final, que é 42%, tá bom? Então, essa é uma forma de calcular a taxa efetiva, que a finalidade é expressar a taxa praticada no formato nominal, tá? Ou seja, é a própria taxa nominal, né, que eu estou usando aqui. É a taxa aqui de referência, é a taxa que eu tenho. Qual é a taxa? A taxa é X. Essa é a taxa de referência que eu tenho a tomar por base. Só que muitas vezes acontece, e agora vamos voltar lá para os problemas, muitas vezes acontece de que no meio disso, entre a taxa equivalente e a nominal, surge o problema da capitalização. Então, eu quero que a capitalização, nesse exemplo aqui, ela seja semestral. Então, eu preciso que ela seja, ao invés de capitalizar só de uma vez por ano, ela seja capitalizada no semestre. Claro que isso vai representar um juro maior. Mas, enfim, toda vez que eu tiver, então, falou a palavrinha mágica capitalizado, você já vai automaticamente associar a divisão. E no nosso caso, não vai ser diferente, tá? Então, vamos lá. 20% anual, que é o que eu tenho, né? Ele quer a taxa anual equivalente à taxa nominal anual capitalizada no semestre. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Então, você tem uma taxa de 20%. 20%. E aí ela vai ser capitalizada ao ano. Ela vai ser capitalizada a cada 6 meses. Então, você precisa dividir esse 20% por 2. Por que por 2? Volta. Divide por 2. Por que por 2, gente? Porque... Poxa vida. Porque esses 20% eles dizem respeito ao ano. E se o ano tem 2 semestres, então eu vou calcular ao semestre 10% ao semestre. Bom, e aí ele pergunta, qual é a taxa anual equivalente à nominal referência de 20% capitalizado ao semestre? Bom, se ela é capitalizada ao semestre, então eu tenho que a taxa vai ser 1,10 elevado a quantos períodos? 2 períodos, tá bem? E aí isso vai me dar 1,21. E aí a gente extraindo 1, que a gente sempre extrai um desses fatores, a gente vai ter 0,21, 0,21 ou 21%. Então a chave aqui, nesse exercício, é a questão da capitalização. Falou capitalização, capitalizado semestralmente, pago semestralmente, organizado semestralmente, capitalizou semestralmente, automaticamente você já vai olhar a taxa, vai ver que ela é no ano e você vai dividir pelo número de capitalizações pedidas, tá? Se fosse ano, e aí a gente volta para aquele exemplo aqui da organização, né? Então, ano, eu tenho uma taxa que é ao ano, e aí que a gente vai botar um azinho, que quer dizer exatamente aquilo que vocês estão pensando, o A de ano. Vocês adivinham o pensamento do professor, né? Vocês são demais. E aqui, essa é a taxa ao ano.
né? E ele quer saber a proporção dessa taxa, só que a proporção bimestral. Eu também poderia fazer com a taxa mensal, né? Também daria certo, tá? Mas vamos seguir adiante, que aqui vai ter um exercício mais interessante para a gente trabalhar. E aí a gente vai voltar aqui depois para enxergar isso aí melhor que a gente está colocando, tá bem? Vamos pegar... Opa, agora veio um monte de coisa aí da aula passada. Vamos lá. Questão 3. A empresa aplica 20 mil. Essa aqui eu vou deixar para o final. Vou na 4, que essa aqui ela é meio fora da curva. Vamos para 4, depois a gente volta nessa aqui. Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa correção, tinha finalizado lá a apresentação daqueles slides, né, que eu acho que são fundamentais para vocês poderem avançar dentro da teoria nessa parte aqui de taxas. E eu vou estar fazendo aqui brevemente a correção baseado no que a gente viu lá nas fórmulas, né, na teoria, terminando a correção dos exercícios que eu já tinha iniciado lá anteriormente. Então aqui a gente vai ter um pedido de cálculo de taxa equivalente mensal relativa a uma taxa anual. Então, se eu tenho uma taxa anual e eu quero reduzir, então ele foi direto aqui, né? Ele não falou em capitalização, ele falou que quer saber a taxa equivalente. E aqui, por analogia, a gente vai entender que a taxa equivalente está sendo a taxa de juro composto. Poderia ser também, pelo que a gente viu na teoria lá, poderia ser a juro simples, né? Mas dentro do contexto aqui, ele já calculou direto para o juro composto. Tá? Claro que numa questão de concurso isso aí anularia a questão, tá? Mas a gente não vai entrar no mérito aqui, vamos entender o contexto. Então ele quer a taxa correspondente equivalente mensal. Aí a gente usa a fórmula, né? Vai achar a raiz 12avos da taxa anual mais o 1, que vai dar o nosso fator, né? Isso a gente já viu lá em exercícios anteriores. Se você quiser deixar mais redondinho, mais bonitinho, você vai multiplicar por 100, que vai dar a forma já percentual 29,23%. Tranquilo, né? Questão 5. Calcule a taxa efetiva semestral. Aqui a gente já tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque ele está informando que a capitalização não vai ser baseada na taxa nominal. Aquela brincadeira que eu fiz lá da taxa Mandrake. É a taxa de aparência, a taxa que está sendo mostrada, mas que no momento do cálculo não vai ser a taxa efetiva. Tem que descobrir qual é a taxa efetiva. Só que aí tem um duplo cálculo aqui, né? Primeiro ele fala que a capitalização é mensal. Então, falando em capitalização mensal relativa a uma taxa nominal, é meramente encontrar o juro mensal capitalizado, ou seja, fazer a divisão da taxa anual pelo número de meses em questão, que é 12 meses em função de ser mensal, né? Um ano, 12 meses, então divido a taxa por 12, encontrei. Se a questão estivesse falando só isso, né? Qual é a taxa? A taxa para capitalização mensal numa taxa nominal de 24% ao ano. Aí seria só isso aqui, tá? 2%. Mas ele pede a taxa efetiva, então é a taxa final que vai realmente fazer o juro render. Então a gente tem, a partir dessa informação, a gente vai acrescentar num fator, né? Então vai somar 1, a taxa 2%, e vai encontrar a taxa semestral, a taxa efetiva semestral. Então eu levo a 6. E aí deu 1,1261, tirando 1 vai ficar o fator, ou desculpa, fator não, né? Eu tirei 1, fica sem fator. Sem o fator, em decimal 0,1261, que em porcentagem é 12%, 12,61%. Tudo bem? Então, questão tranquila, mas você tem que fixar bastante esse conceito aqui da capitalização, da forma de capitalização composta, né? Então, uma capitalização composta mensalmente, mas
em detrimento disso, eu consigo também encontrar uma taxa efetiva em outros períodos, só tem que fazer a conversão. E aí, gente, sempre guardem essa noção. Se você está aumentando de um período mensal para um período superior, você vai fazer uma exponenciação. Se você está diminuindo, você vai fazer uma radiciação. A gente já viu isso lá nos outros exemplos. Vamos lá para o 6. Determina a taxa efetiva trimestral correspondente a uma taxa nominal de 18% com capitalização bimestral. Aqui ele ficou um pouquinho diferente. Eu vou encontrar o juro bimestral capitalizado. Então, 18% ao ano dividido por 6. Né? Então, primeiro eu resolvo a parte de baixo aqui. A taxa nominal é a taxa de aparência, 18%. E eu vou capitalizá-la bimestralmente. Então, quantos bimestres eu tenho em um ano? 6. 6 bimestres. Eu vou ter uma taxa de juro capitalizada para a composição de 3%. Quantos bimestres cabem num trimestre? Aí a pergunta, por quê? Não vai dar um valor redondo, né? Eu tenho uma taxa bimestral de capitalização composta, que é o 3%, só que ele quer a efetiva para o trimestre. Então, se fosse quadrimestre, beleza, seria um valor inteiro, né? 2 bimestres dariam um quadrimestre. Mas nesse caso é um trimestre. Então, o melhor nesse caso aí é você fazer uma divisão simples aqui, quantos bimestres cabem num trimestre. Então, você faz uma divisão, enfim, a melhor forma de você entender isso aí, né? Então, são 3 meses dividido por 2, que dá 1 mês e meio, ou seja, é um período e meio ali, comparando com o mês, em que essa taxa vai estar fazendo o rendimento do seu capital. Então, aqui eu pego a taxa que eu tinha encontrado lá para capitalização composta, eleva a quê? A 1,5, né? O 3 dividido por 2. Que vai dar 4,5%. Tudo bem? Questão tranquila, mas tem que guardar essa fórmula aqui, porque ela aparece muito, né? Esse mecanismo aí de capitalização composta dentro de uma taxa nominalizada. Beleza? 7. Qual a taxa efetiva anual correspondente a uma taxa nominal de 6% ao ano com capitalização mensal? Então, novamente, uma taxa anual, capitalização mensal, e ele quer saber a taxa efetiva. Bom, o juro capitalizado mensalmente, ou mensal capitalizado, é pegar a taxa aparente e dividir por 12, que são 12 meses. Resolvido isso, eu encontrei 0,5% para o juro capitalizado mensal, mensalmente capitalizado, e vou jogar na fórmula. Por quê? Agora que eu tenho a mensal, ele quer saber a efetiva anual, então eu vou estar subindo a taxa, né? Subir, eu uso o expoente. 1,005, já convertido aqui o fator, elevado a 12 vai dar 1,0617, ou 6,17%. Tranquilo, né? Questão 8. Vejam que existe um padrão de repetição, né? A gente vai repetindo a questão várias vezes aí. Que taxa efetiva bimestral corresponde a uma taxa nominal de 9% ao trimestre? Então, falou novamente taxa nominal, já sei que é a taxa aparente, né? Mas a capitalização dela mesmo vai ser mensal. Ele está falando aqui. Capitalização mensal. Então, eu tenho que decompor o juro mensal capitalizado. Então, aqui 9% sobre 3, que vai dar 3%. Então, o juro mensal capitalizado é 3%. Só que eu quero saber, na verdade, a taxa bimestral efetiva. Aí eu vou aplicar expoente, como nos outros casos ali, já convertido o fator 1,03 elevado a 2, que é um bimestre. Vai dar 1,069 ou a taxa de 6,09%. Tudo bem, gente? Aqui já está mais simples porque a gente viu toda a teoria lá, né? Então, não precisa nem se ater muito aos detalhes aí, explicando pormenores, né? Já fica mais tranquilo a partir daqui, tá bom? E agora vamos resolver a 3, né? Que eu tinha pulado. Vou resolver ela aqui para vocês. Essa questão ela é bem não usual. É até difícil de achar a solução dessa questão aí. Eu tinha um livro aqui de concurso aqui em casa que eu achei uma questão parecida.
E eu entendi o que ele quis dizer, mas ela não é muito usual, tá? Um pouquinho difícil de resolver, mas vamos lá que eu vou resolver ela para vocês. E aqui a gente vai ficar mais claro aqui a forma de solução, que é uma questão, como eu disse, diferente, né? A gente tem que fazer uma outra abordagem dela para poder entender. Vou fechar aqui rapidinho e já botar a solução para vocês não perderem tempo aí vendo eu digitar. Então, pessoal, retomando aqui, a empresa aplica 20 mil a taxa de juros compostos. Aí você já vai automaticamente pensar na fórmula do juro composto, né? Já está tão automático ali que você já vai montando aquela fórmula lá. Mas aí você é surpreendido com essa outra informação aqui, que cita a taxa proporcional, que a gente viu lá, é relativa sempre a juros simples, né? Então a gente fica meio confuso mesmo, né? E como eu disse, é uma questão meio fora da curva, né? Difícil uma pessoa que está acostumada a fazer matemática financeira fazer várias questões, quando ela pega essa questão aqui, provavelmente ela vai errar, porque não faz nem muito sentido. Mas é a questão que está no livro aí. Não entendi nem a proposta de ter colocado isso aí, mas é uma questão de concurso, né? São aquelas questões que o concurseiro fica pé da vida quando cai na prova, porque sai totalmente do escopo, né? De racionalidade da disciplina ali, né? Mas faz parte aí. Então vamos lá. Taxa proporcional, só para a gente relembrar, é a taxa associada a juros simples. E se a gente fosse calcular para essa operação aqui, claro, aqui ele já falou juros compostos, né? Então a gente não vai nem cogitar essa hipótese. Mas, como ele fala aqui embaixo taxa proporcional, vale a pena a gente entender que a taxa proporcional dessa operação, proporcional bimestral, dessa operação aqui seria 3,33%. Por quê? Proporcional juros simples é só dividir a taxa anual pelo número de meses. Como ele quer bimestral, a gente tem quantos bimestres no ano? A gente tem 6 bimestres. Então é só dividir lá 20 por 6, que vai dar 3,33%. Mas isso é uma taxa que colocou aqui só como referência, né? A próxima taxa que a gente vai encontrar nem mexe com isso aqui, mas vamos lá. Então, ele vai calcular o juro composto, né? Só o juro, quando a gente usa só o juro, a gente usa essa fórmula aqui. Então, é o valor da aplicação, que no caso aqui são os 20 mil, valor da aplicação vezes 1 mais o juro, que é o fator, né? Conjunto aqui do fator, elevado a 3. Por quê? 20% ao ano por 36 meses. Então, são 3 anos. 3 anos. E esse conjunto aqui menos 1. Então, fazendo essa álgebra toda, aí você vai chegar a um juro de 14.560. Esse foi o juro que ele pagou. Ele pagou um juro composto, tá? Nessa operação aqui. Quem está pagando para a empresa, né? Na verdade, a empresa está aplicando. Então, ela vai receber de volta. Então, beleza. Esse foi o juro que ela recebeu. E aí, o que ele pede? Ele pede a taxa que mais se aproxima da taxa proporcional. Então, eu entendo... Assim, eu não entendi, tá? Dizer a verdade, eu não consegui resolver essa questão. Eu tive que procurar respostas aí para ela. Mas, a partir do momento que ele calculou o juro, ele quer saber uma média proporcional, média, linearidade, juros simples. Tem que associar essas coisas aí, né? Bimestral. Então, a partir desse juro, ele vai calcular quanto de juro em média a empresa vai receber. Então, em média, ele vai estar recebendo. Por que 18 aqui? Porque esse juro é relativo ao período todo de 36 meses, né? 3 anos. E, como a gente está falando de bimestre, eu tenho, ao longo de 36 meses, eu tenho 18 bimestres, né? Que é a metade, né? Tudo bem? Um bimestre são 12 meses, ou um bimestre são 2 meses, 36 meses dividido por 2 vai dar 18. Tudo bem, gente? Não poderia botar aqui o 36, porque senão seria mês a mês. Ele não quer saber mês a mês, ele quer saber de 2 em 2 meses. Então, seria 18.
que dá um juro ao bimestre de 808. O juro foi pago assim efetivamente? Não. O juro é juro pago de forma exponencial. Mas ele considerou aqui para o problema, pediu como se você estivesse encontrando uma média de juro que pagou mensal ao longo dos 18 bimestres. Então ele pagou no total 14 mil, como se ele estivesse pagando em média R$ 808. E aí, quanto que isso dá de juro? Bom, é o juro em função do que ele aplicou. Que aí vai dividir então 808,88 por 20 mil, que vai dar os 4% do problema. Tá? Isso aí, se vocês tiverem curiosidade, eu tenho mais um problema aqui que eu encontrei num dos livros, mas aí vocês têm que pedir, tá? Vocês me peçam aí no grupo ou aqui nos comentários do vídeo, que eu mando para vocês esse outro exercício corrigido, tá bom? Para fixar esse conceito aí. Mas aqui é até difícil trabalhar conceito, né? Que é uma questão mista, né? Envolve juro composto e juro simples. Então, só para vocês saberem que existe, não sei se na prova pode cair isso. No concurso, com certeza vai cair, né? O concurso anda muito aleatório ultimamente. Eles botam questões ali totalmente fora do esquema. De estudo, até dentro da teoria, né? Mistura alimentos e tal, enfim. Mas aí, se vocês quiserem, eu preparo para vocês, tá bom? Então, por essa semana foi só. Se quem tiver dúvida pode botar lá no grupo, dentro da disponibilidade eu respondo durante a semana. E na semana que vem tem mais, vamos à correção da aula 5. Tudo bem, gente? Um abraço aí, tudo de bom, valeu!